Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Eu tenho meu Telegram também, se você quiser participar deste grupo, desta família, vai ser um prazer ter você lá junto conosco, ok? What do you think you're doing? We're going fishing. There are no fish out there this time of day. In fact, there are no fish out here any time of day. Peter. Just give me that one. And I will give you a whole life. Just one thing. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro está escrevendo para pessoas que acreditavam em Jesus. Esses crentes tinham em sua fé as virtudes espirituais que ele mencionava nesta carta. Essas virtudes estavam firmemente estabelecidas, enraizadas e fundamentadas na verdade da palavra. Mesmo assim, o apóstolo Pedro sentia a necessidade de lembrá-los dessas coisas mais uma vez, principalmente por conta da perseguição vindoura e do próprio martírio que ele passaria, pois Jesus havia predito anos antes. Ele sabia que uma vez que ele se fosse, os falsos mestres e suas doutrinas já ativas na igreja se espalhariam como uma gangrena pelo corpo de Cristo. O apóstolo Paulo também tinha a mesma preocupação. Pedro tinha um senso de urgência, porque sabia que o seu tempo era muito curto. De fato, todos os apóstolos tinham a mesma preocupação com os falsos mestres. Especialmente o apóstolo Pedro tinha um coração de verdadeiro pastor. Ele experimentou como o Senhor Jesus o procurou depois que ele o negou 3 vezes. O Senhor Jesus foi atrás de Pedro e o restaurou novamente, enviando-o a pastorear, alimentar e cuidar do rebanho de Deus, confiado aos seus cuidados. Pedro nunca se esqueceu deste gracioso e amoroso ato do nosso Senhor Jesus.
Isso reflete em sua primeira carta, ao escrever aos seus companheiros o seguinte, 1 Pedro 5, versículo 2, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Os verdadeiros pastores sempre guardarão e protegerão suas ovelhas de lobos vestidos de ovelha, que entram no meio das ovelhas para destruí-las. Infelizmente, hoje nós temos muitos que são chamados pastores, mas que na verdade são apenas mercenários. Amam suas posições, seus salários, seus estilos de vida confortáveis e realmente não se importam com as ovelhas. Eles podem ser sinceros, mas quando o erro e os falsos mestres circulam na igreja, eles não dizem nada. Dessa forma, eles não se importam com as ovelhas, porque consideram sua reputação muito mais importante do que o bem-estar espiritual das suas ovelhas. Muitos deles não querem perder membros da igreja, para que não se oponha ativamente aos falsos mestres que estão infestando as igrejas hoje. Alguns, infelizmente, apenas amam o dinheiro e veem o ministério como uma maneira de ter sucesso nisso. Outros que não tiveram sucesso na sociedade secular usam o ministério para se promover como bem-sucedidos. Eu falo isso com um grande pesar no meu coração e não com boca de quem está criticando, porque eu não estou apontando o dedo para ninguém em especial. Eu estou declarando o que as Escrituras dizem que acontecia naquela época e que acontecerá nos fins dos tempos, nos tempos em que nós estamos vivendo, os tempos que caminham para a volta de Jesus. Esse tipo de situação sempre acontece antes que a perseguição venha. Satanás quer destruir a fé dos cristãos, para que eles não resistam quando chegar a real perseguição. Pedro percebeu que o seu martírio estava próximo e que a sua tarefa de pastorear passaria para outros homens, outros discípulos que ele estava fazendo. Assim como Paulo, que também sabia quando chegaria a sua hora de morrer. Todos nós, quer sejamos chamados para ser pastores, missionários ou membros leigos da igreja, devemos ter um senso de urgência para completar a tarefa que Deus designou a cada um de nós. Seremos cobrados por isso, assim como receberemos um galardão, uma coroa de recompensa, se cumprirmos aquilo que cremos em nosso coração, que Deus está nos empurrando a fazer. Precisamos saber que estamos no centro da vontade de Deus para nossas vidas e precisamos trabalhar enquanto é dia, porque quando chegar a noite, quando chegar a grande tribulação, que está se aproximando rapidamente, ninguém poderá trabalhar como nós podemos agora. Em alguns países, a noite já chegou, mas nós temos a felicidade de podermos utilizar até uma plataforma aberta para o mundo inteiro, para falar a verdade da palavra de Deus. E não podemos parar por aí. Toda vez que tiver a oportunidade, devemos falar da bondade e misericórdia do Pai. E não só isso, precisamos ajudar as pessoas a encontrar o caminho. Não podemos virar o rosto simplesmente porque alguém nos decepcionou ou porque esta pessoa não encontrou Jesus ainda, azar o dela. Jesus veio para aqueles que estavam perdidos e nós estamos aqui como discípulos por esses que estão perdidos, não apenas para ajudar aqueles que já encontraram o caminho. Afinal de contas, estes não precisam tanto da sua ajuda, não é mesmo? Talvez você tenha alguns preconceitos e me incluo nisso. Preconceitos que foram tidos durante toda a sua vida. Você tem facilidade de falar com pessoas que usam o cabelo penteado de um jeito, uma roupa de outro jeito, mas pessoas talvez com algo que você não goste ou que façam o que você não se agrada, você não consegue falar, você não consegue expor quem você é. E isso também é omitir a vontade de Deus na vida dessas pessoas. Quando chegar a hora de deixarmos de lado este corpo, este tabernáculo em que nós vivemos, esse templo do Espírito Santo, precisamos ter a certeza de que terminamos o trabalho que Deus nos deu. É de grande importância todo líder
treinar outros discípulos para tomarem o seu lugar. Não só para isso, para levarem adiante o ministério que lhe foi confiado. Quando a perseguição se inicia, a igreja estão firmemente fundados e enraizados na palavra de Deus. Por causa disso, à luz desta perseguição vindoura, Pedro agora está dando aos crentes um vislumbre do que acontecerá com eles na ressurreição e no arrebatamento. Quando a perseguição chega, precisamos estar concentrados na esperança da ressurreição e do arrebatamento. A verdade da segunda vinda de Jesus Cristo não foi algo inventado pelos apóstolos. Pedro, Tiago e João experimentaram em primeira mão como seria a segunda vinda de Jesus e como cada crente apareceria com ele em sua glória. Na transfiguração, Jesus foi transformado diante deles e apareceu em glória com Moisés e Elias. Moisés havia morrido fisicamente enquanto Elias foi arrebatado vivo ao céu. Essas duas figuras ao lado de Jesus têm diversas simbologias. Na minha opinião, está apontando para as duas testemunhas descritas no Apocalipse, que terão seu poder durante um tempo para ir contra todo o sistema do anticristo, mas depois serão mortos, judeus e gentios, crentes no Senhor Jesus. Mas também podemos olhar para outra simbologia, Moisés representando aqueles que morrem em Cristo, mas são fisicamente ressuscitados no arrebatamento, enquanto Elias representa aqueles que ainda estão vivos quando o arrebatamento acontecer, quando o Senhor Jesus alcançar sua igreja fiel, para encontrá-lo nos ares. Aqueles que morrerem fisicamente serão ressuscitados fisicamente e arrebatados junto com aqueles de nós que ainda estiverem com seus corpos físicos. 1 Tessalonicenses 4,16. Quer estejamos adormecidos no Senhor ou vivos, todos seremos arrebatados. Durante a grande tribulação, a única esperança que teremos como crentes será a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Somente depois que o anticristo for revelado e começar a perseguir a igreja globalmente, quando finalizar a última semana de Daniel, o Senhor Jesus nos resgatará da grande tribulação. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão tão apegados a este mundo e às coisas do mundo que não estarão prontos para Jesus quando ele vier para a igreja fiel. Os crentes do tempo de Pedro não tinham esperança neste mundo porque sabiam que uma perseguição intensa estava por vir. Pedro queria que eles soubessem por escrito que o que ele e os outros 2 apóstolos experimentaram era muito real e uma prévia do que aconteceria a todos os cristãos fiéis na ressurreição e arrebatamento da igreja. Esta era a esperança deles, nos dias sombrios à frente. E nós, se amamos o Senhor Jesus e sua palavra, devemos torná-lo nossa esperança também e nos preparar para permanecer firmes na perseguição que está chegando à igreja fiel nos dias sombrios à nossa frente. Podemos ter nossas experiências pessoais com Jesus, no entanto, qualquer experiência que tenhamos vivido, seja ela o mais maravilhosa possível, com Deus, o fundamento mais seguro ao qual podemos construir a nossa vida é a palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro diz que a palavra de Deus é mais importante do que a nossa experiência pessoal no Senhor. Nossa experiência também é importante, mas ela não deve substituir o ensino claro da palavra. Ou seja, você não deve dar mais importância a profecias que você recebe, a sonhos proféticos que você tanto tem. Você não deve dar tanta experiência a sinais que você tem visto Deus falar contigo. Sim, são importantes e você deve se guiar também por isto, mas principalmente se fundamentar na palavra de Deus. Na vida, nossas circunstâncias mudam e nossas emoções e sentimentos sobem e descem, mudam para cá e para lá, mas a palavra de Deus diz sempre a mesma coisa, ontem e hoje. E amanhã dirá o mesmo. Deus não muda e nem a sua palavra. Às vezes podemos nos sentir bastante espirituais, mas outras vezes nos sentimos não tão espirituais. Estamos fracos? No entanto, nada disso altera o que Deus diz claramente em sua palavra.
algumas pessoas cristãs tentam viver uma experiência espiritual uma atrás da outra, mas nunca crescem realmente a sua fé porque confiam mais nessas experiências do que na palavra, que nunca muda. E nestes dias, o engano espiritual desenfreado e a sedução dentro das igrejas está crescendo cada vez mais. Então nós precisamos sempre procurar saber o que realmente está escrito na palavra. Os crentes, promessas de Deus sobre o retorno de Jesus, porque isso nos tira deste mundo caído e nos traz a luz e a esperança deste evento. E este evento em nossos corações, nós nos fixamos mais nele, não querendo que tudo acabe, mas com a certeza de que tudo que fazemos aqui devemos dar o nosso melhor. Porque, primeiro, Deus está vendo. Segundo, Deus virá nos buscar através de seu Filho. Terceiro, Deus dará a nós o galardão que merecemos. A esperança da vinda de Jesus será como a estrela da manhã, que brilha pouco antes do amanhecer de um novo dia. Se o nosso foco for apenas neste mundo e nas coisas desta vida, não estaremos prontos para a volta de Jesus. A primeira vez que Jesus veio, a maioria do povo de Deus não estava pronto para ele. Tragicamente, na segunda vez que ele veio, a maioria dos cristãos professos também não estará pronta para ele. O próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Muitos pregadores e ministros dificilmente falam sobre a profecia hoje. E muitos cristãos ignoram a agenda profética de Deus do fim dos tempos para Israel e para a igreja e para todo mundo. Há muitos chamados profetas correndo por aí hoje dizendo que o Espírito de Deus me disse isso e ele me disse aquilo, mas quando você examina o que eles estão realmente dizendo, nem sequer se alinha com as Escrituras. Por isso eu digo, independente do que você hoje acredita com relação ao tempo em que Jesus virá buscar a igreja, se será antes, durante ou após a grande tribulação, a última semana de Daniel, a aparição e a perseguição do anticristo. Prepare-se, pois nós precisamos estar sempre preparados. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a abrir os nossos olhos espirituais e nos preparar todos os dias para a sua vinda. Queremos fazer discípulos. Queremos, Pai, ajudar pessoas a se prepararem para este tempo que virá, para a noite, porque hoje ainda é dia. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.